Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre pensão por morte. É um benefício pago aos dependentes do segurado que faleceu. Então, no vídeo de hoje vou falar sobre os requisitos para concessão desse benefício, qualidade de segurado, tempo em que esses beneficiários vão receber e quem são os dependentes. Se você tem dúvidas sobre esse benefício, assista esse vídeo até o final e durante essa semana o tema do vídeo vai ser pensão por morte. No vídeo de hoje, quarta-feira, e também no vídeo de sexta-feira, tirando dúvidas ao vivo. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. Aqui na descrição do vídeo tem todos os meus links, Instagram, Facebook, site do De Olho no Direito, onde tem mais novidades para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em Direito Previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, como eu falei para vocês, toda segunda-feira eu deixo lá no meu Instagram, ADV Gabriela Lopes, uma caixinha de perguntas para você deixar a sua dúvida e quem sabe essa dúvida pode virar um vídeo. E a dúvida dessa semana, a escolhida, foi sobre pensão por morte. Esse tema de pensão por morte é bastante complexo e eu vou ter que gravar vários vídeos para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar quais são os requisitos básicos para se pedir a pensão por morte agora em 2021, porque a regra aplicada é a regra da data do óbito. Então, muitas vezes você vai precisar aplicar regras antigas quando o óbito aconteceu antes da reforma da Previdência, ou então aplicar regras mais antigas, regras antes de 2015, que teve alteração. Tudo depende da data em que ocorreu o óbito, tá bom? Então, se você estiver pedindo pensão por morte agora em 2021 de um óbito acontecido lá em 2015, os requisitos para concessão podem ser diferentes e pode ser que na regra antiga você tenha direito, mas na regra nova não. Ou então que o valor do benefício na regra antiga seja melhor que o valor do benefício na regra nova, ok? Então tem que ter esse cuidado. Estou falando hoje das regras caso o óbito tenha acontecido após a reforma da Previdência, porque teve uma grande alteração, principalmente no valor do benefício. Então, quais são os requisitos básicos para se conseguir a pensão por morte? Primeiro, precisa ter ocorrido um óbito, precisa ter alguém falecido. E essa pessoa que faleceu tem que deixar dependentes, mas não são qualquer tipo de dependente, não pode ser qualquer pessoa que ela vai escolher deixar a pensão por morte. Tem um rol exaustivo ali no sistema previdenciário, que a lei previdenciária deixa expressamente descrito quem são os dependentes do segurado. E o terceiro ponto é que esse segurado que faleceu realmente seja segurado da Previdência, tenha qualidade de segurado na data do óbito. Então, eu vou explicar tudo certinho para vocês. Primeira questão, então, quando ocorreu o óbito para verificar qual regra que se aplica. Segunda questão, ter deixado dependentes. E qual é o rol de dependentes que o direito previdenciário deixa ali descrito na legislação? Primeiro, cônjuge ou companheiro. Companheiro é no caso de quem vive em união estável, né? Então, cônjuge realmente casado ali no civil e o companheiro no caso de união estável. Os filhos menores de 21 anos, desde que não sejam emancipados, ou então filhos sem limite de idade quando é inválido, tem deficiência mental, deficiência intelectual ou deficiência grave. Caso não tenha nenhum desses dependentes, que são considerados dependentes de primeira classe, vamos para o dependente de segunda classe, que são os pais. Se o dependente for de primeira classe, basta comprovar ali o vínculo com o segurado falecido. Agora, se for de segunda classe, que são os pais, além de comprovar que era pai ou mãe do falecido, precisa comprovar também dependência econômica, ou seja, que dependia economicamente ali do segurado que faleceu. O segurado ajudava nas compras, o segurado pagava algum tipo de despesa, o segurado realmente ajudava os pais na sobrevivência. E o terceiro grupo, que somente vai receber a pensão por morte caso não tenha ninguém, nem do primeiro grupo, nem do segundo grupo, são os irmãos não emancipados, menores de 21 anos, ou então que tenham alguma deficiência grave, deficiência mental, intelectual, ou seja, considerado inválido. Os enteados ou menores tutelados são comparados ao filho, então entra lá também na primeira classe. E como eu falei para vocês, a primeira classe não precisa comprovar dependência econômica, a segunda e a terceira classe precisa comprovar dependência econômica.
E também tem um outro requisito que precisa ser comprovado no caso de união estável, que é o caso de companheiro e companheira. E o que acontece nessa situação? Não basta você comprovar com aquela declaração feita em cartório. É necessário realmente comprovar que vivia ali no mesmo domicílio e que vivia realmente em união estável, com a intenção de formar família. E você consegue comprovar a união estável além da certidão do cartório, também com comprovantes de mesma residência, como por exemplo, com a conta de água no nome de um e a conta de luz no nome do outro, comprovando então que viviam sobre o mesmo teto. Só que essa comprovação precisa ser pelo período de 2 anos antes do óbito. Se você comprovar apenas 3 meses antes do óbito, você não vai receber a pensão pelo período todo que você teria direito. Precisa comprovar então, além de viver em união estável, também esse período mínimo de 2 anos antes do óbito. Da mesma forma, a dependência econômica precisa ser comprovada pelo período de 24 meses antes do óbito. Não basta prova exclusivamente testemunhal, precisa ter prova documental, tá bom? E essa prova documental pode ser depois confirmada pelas testemunhas, mas somente testemunha não serve como prova. Uma outra informação importante é que ex-cônjuge, ou seja, quando você não é mais casado, foi divorciado, ele pode receber a pensão por morte desde que tenha direito a receber alimentos, pensão alimentícia. E não é pensão alimentícia pro filho, é pensão alimentícia para ex-esposa ou pro ex-esposo, tá bom? Isso é muito importante. Em relação à qualidade de segurado, é também muito importante comprovar. E não é a qualidade de segurado do dependente, é a qualidade de segurado do falecido. Então, se o falecido recebia, por exemplo, benefício por incapacidade, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ele vai transformar esse benefício em pensão por morte, tá? Não é o mesmo valor, nem sempre vai ser o mesmo valor, mas o fato de receber um benefício garante, então, a qualidade de segurado para o falecido, sendo assim, ele vai poder deixar pensão. Caso a pessoa que faleceu não estivesse recebendo benefício previdenciário, ela poderia estar trabalhando ou ao menos estar no período de graça, que pode se estender por até 36 meses. Então é muito importante verificar se a pessoa possuía qualidade de segurado ainda que não estivesse pagando INSS ou recebendo um benefício previdenciário. Ressalto para vocês que o LOAS, que é o benefício assistencial, BPC, também chamado de BPC, não deixa pensão por morte, tá bom? É um benefício que se encerra com o falecimento de quem tinha direito, não deixando nada para os dependentes. Muitas vezes você consegue converter o LOAS em outro benefício, mostrando que a pessoa tinha direito a um benefício melhor lá atrás, mas isso também é tema para um outro vídeo. Uma outra questão é que tem limite de prazo para você pedir o benefício de pensão por morte e receber desde a data do óbito. Se passar mais de 180 dias do óbito, o dependente que tem menos de 16 anos pode receber, então, desde a data do óbito. Para os demais segurados, ou seja, filho que tenha mais de 16 anos, cônjuge, companheiro, pais ou irmãos, vai ter que pedir no prazo de até 90 dias da data do óbito para receber desde ali da data do óbito. Se passar esse prazo, você vai começar a receber somente a partir do requerimento para frente. Então, assim, se passou 10 anos do óbito, você ainda pode pedir pensão por morte? Pode, você pode pedir sim. Só que você vai receber do requerimento para frente, tá bom? Essa é a regra geral, temos algumas exceções, mas vou falar aqui para vocês só para vocês terem uma ideia. Por mais que tenha passado muito tempo e você descobriu que só é dependente dessa pessoa agora, você pode pedir a pensão sim, mas os reflexos financeiros são do requerimento para frente. Filhos, irmãos, têm esse limite de 21 anos, a não ser que seja inválido ou tenha uma deficiência grave, intelectual ou mental. No caso de deficiência, o inválido não tem limite de idade, pode receber pelo tempo que for, com o filho quando é menor de 21 anos, atingiu os 21 anos, para de receber. Para cônjuge, companheiro, tem aquela questão de comprovar 2 anos. Se você comprovou que viveu com essa pessoa em união estável por mais de 2 anos, aí você vai cair em uma outra tabela, que já que eu explico para vocês, que demonstra o período que você vai receber o benefício. Mas se der
menos de 2 anos, ou então, se a pessoa que faleceu tiver contribuído para a Previdência pelo período inferior a 18 meses, ou seja, tiver efetuado menos de 18 contribuições para a Previdência, a pessoa vai receber somente por 4 meses e não para o resto da vida. Quando o filho atinge a maioridade, cessa o pagamento do benefício. Quando a invalidez deixa de existir ou a deficiência é superada, deixa de existir a cota parte que aquela pessoa teria direito, muitas vezes extinguindo totalmente a pensão. Mas no caso de cônjuge e companheiro, temos uma exceção. Tem uma tabela progressiva que demonstra o período que o cônjuge ou companheiro vai receber o benefício de acordo com a idade do dependente. Então, vai de um limite de 3 anos até vitalício, quando ultrapassa 44 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, o cônjuge ou companheiro que tem menos de 21 anos recebe apenas por 3 anos a pensão por morte. Já quem possui até 26 anos recebe pelo período de 6 anos a pensão por morte. Entre 30 e 40 anos recebe por 15 anos, então tem ali uma tabela progressiva. Somente recebe de forma vitalícia o dependente que tem mais de 44 anos de idade, tá bom? Então tem que ter esse cuidado e tem esses limites de prazo sim. Agora, em relação a valores e outros requisitos da pensão por morte, eu vou trazer em outros vídeos para vocês para não ficar muito longo, mas já adianto que a regra geral é que os dependentes vão receber a porcentagem de 50% mais 10% por cada dependente que se habilite ali no pedido de pensão por morte, mas como falei, vou trazer com detalhes em um outro vídeo. Espero então que esse vídeo tenha esclarecido para vocês a questão da pensão por morte. Relembro que vão haver outros vídeos, vou gravar novos vídeos para vocês com mais detalhes, porque realmente é um tema mais complexo. E vejo vocês então na sexta-feira respondendo perguntas ao vivo sobre pensão por morte. Até lá!